Seja louvado Jesus Cristo. Para mim é uma honra e um orgulho estar aqui convosco. Obrigado porque me chamaram para que eu fosse aqui um de vocês. Muito obrigado porque eu posso fazer parte deste Festival dos Jovens. Muito obrigado por todos vocês que vieram, que deram testemunho da vossa fé. Para mostrar que vocês acreditam e que vocês não tenham medo de dizer, de mostrar isso a todos. Diante de mim, tenho uma imagem maravilhosa. Uma multidão, muitíssimos jovens que vieram aqui. E vieram testemunhar, vieram agradecer, como eu também. Como eu também vim aqui por todas as bênçãos que nós recebemos. Viemos agradecer à Mãe de Deus, ao bom Deus, a Jesus. Eu muitas vezes disse, sem vergonha, sem medo, que eu acredito, que eu sou um fiel, sou católico. E tudo aquilo que eu fiz, e tudo aquilo que eu fiz na minha vida, eu devo ao bom Deus e à minha família. Bom Deus é sempre conosco. Por isso, não tenham medo, testemunhe a vossa fé. Não tenham medo de acreditar, Ele é aqui. E quando chegarem os momentos difíceis da vida, quando vocês virem diante de vocês um obstáculo, um muro, bom Deus é aqui, perto de nós, não nos deixa nunca sozinhos. E nós temos que acreditar nisso. Eu nasci a Livno, uma pequena cidadezinha. O meu vilarejo é Brina. Os meus primeiros vizinhos de casa são os freis, os padres, a igreja. E toda a minha infância é ligada à igreja. Os meus pais, e sobretudo a minha mãe, a minha defunta mãe, ela me ensinava e me dizia. E me dava a fé. E eu trouxe tudo isso da minha casa e levei quando eu comecei a ir pelas vias do mundo, eu tinha 16 anos. Quando eu comecei a seguir os meus objetivos, os meus desejos de buscar algo na minha vida, eu tinha 16 anos. E na minha cabeça eu tinha duas coisas. A primeira era de nunca fazer os meus pais passarem vergonha, de nunca traí-los com os meus gestos. E a segunda coisa era nunca voltar para casa como alguém que perdeu, mas voltar sempre como um vencedor. E eu fiz isso em 2018, quando eu voltei à minha cidade em Livno. Quando eu voltei em 2018, eu voltei como o segundo lugar na Copa do Mundo, onde tinham 60 mil pessoas que me esperaram em Livno. E esse foi o meu sucesso. Mas desde essa perspectiva, tudo isso é brilhante e tudo, mas o meu caminho era difícil, doloroso, exigente, cheio de desafios, cheio de dificuldades. Graças ao bom Deus, eu consegui, junto à minha família, eu conseguia resistir a todas essas coisas e realizar algo na minha vida. Sinceramente, eu não esperava de fazer essas coisas grandiosas, de conseguir esses resultados, esses sucessos, mas o bom Deus quis assim. E Ele me colocou no lugar certo, no tempo certo, e me deu a possibilidade de me realizar na vida. Me deu a oportunidade de fazer esse sucesso. Por isso, a minha mensagem a todos vocês, e sobretudo a vocês jovens,
Não desistam nunca. Todas as dificuldades podem ser resolvidas, podem ser superadas. Abram o vosso horizonte, os vossos objetivos, o que vocês querem, e aspirem sempre a esse objetivo. Não renunciem, não desistam nunca. Tem sempre esperança, tem sempre algo que vos chama a dar sempre o melhor de vocês. O bom Deus é conosco. E existe também aquele outro que não quer o nosso sucesso, que não quer que nós que quer que nós desistamos, mas nós não desistimos e nós prosseguimos e buscamos as nossas metas. E por isso eu sou agradecido a Deus, porque Deus nunca me abandonou e me deu a força em todas as dificuldades para que eu pudesse sair dos momentos difíceis. A minha família me ajudou muito na minha vida, os meus pais, a minha esposa, os meus filhos. Existiram vários momentos que o homem se sente como numa estrada errada, mas é importante voltar sempre sobre a estrada certa, de não repetir os erros que cometemos antes e aprender dos nossos erros. Os meus pais, de modo particular a minha defunta mãe, me ensinaram a fé na vida. E tudo aquilo que eu levei ao mundo, eu levei desde a minha casa paterna, desde a minha família. No último ano, infelizmente, eu perdi o meu pai e a minha mãe. Eles viveram até a idade avançada. E graças a Deus, eles foram testemunhos de todo o meu sucesso. Mas quando os nossos pais morrem, é sempre muito cedo. Eu deixei a minha casa aos 16 anos buscando a minha existência. Então, para mim, bastava ligar para eles e perguntar, tudo bem? E eu pensava que isso me bastasse. Nos últimos 5 ou 6 anos, quando eu voltei à Croácia, então eu compreendi que eu tenho que tomar mais atenção à minha família, aos meus pais, porque eles nos deram a vida, nos deram o futuro. Nos deram tudo aquilo que nós temos. E nós, como nós éramos jovens e como vocês são jovens agora, nós buscamos as nossas ambições, as nossas metas e nos esquecemos dos nossos pais. Nós pensamos que basta ligar uma chamada telefônica e perguntar como estão. E agora uma outra mensagem a vocês jovens. Não se esqueçam nunca dos vossos pais. Precisa sempre buscar o tempo para os nossos pais. São os mais importantes. Um dia, quando eles faltarem, quando eles não existirem mais, vocês sentirão muita falta. Jovens, essa é a minha experiência. Não se esqueçam dos vossos pais. Não se esqueçam daqueles que vos deu tudo na vida. Eu vos digo, eu vos repito. Tudo aquilo que eu fiz na minha vida, eu tenho de agradecer ao bom Deus, à minha família, à minha esposa, aos meus filhos. Quando chegam os momentos difíceis, eles são como vocês, não me deixarão mais sozinho. Eu vivo os momentos mais bonitos da minha carreira esportiva nestes últimos 5 anos. E eu sinto prazer e aproveito desse tempo. E gostaria de aproveitar e agradecer a todos vocês da Bósnia e Herzegovina, todos vocês da Croácia, todos vocês de todas as outras partes da Europa e do mundo, pelo amor, pelo afeto, pela emoção, pelo sostenho que vocês deram ao time nacional da Croácia. Graças a vocês que se alegram do nosso sucesso. Vocês são o nosso apoio, a nossa força. Quando nós vemos vocês, a emoção de vocês, isso nos dá uma força maior ainda, uma energia
para lutar, para dar o melhor de nós, pela nossa Croácia, pelo nosso povo croato. Eu vos agradeço. Izbornik je rekao da je odrastao uz Franjevce. O treinador disse que ele cresceu com os franciscanos. Aqui não se apresenta um jornalista junto dele, mas um franciscano. Com o treinador, nós passamos pela sua vida, sobretudo colocando em ressalto a sua juventude, porque diante de nós temos os jovens da igreja, um rosto jovem da igreja. Treinador, o senhor nunca participou do Festival dos Jovens? Infelizmente, eu nunca tive a oportunidade, eu tinha sempre outros empenhos, outros compromissos. E com muita alegria eu acolhi esse chamado, esse convite de estar aqui convosco e de fazer parte do Festival dos Jovens. Muito obrigado por esse convite. Começamos da infância. Você disse que os franciscanos eram seus primeiros vizinhos de casa. Aos jovens, aos rapazes, precisam sempre de um exemplo, de um modelo a seguir. Você lembra, talvez, de algum frei, alguma irmã que para você foi um modelo de fé e de oração? Eu sempre, todos os dias, eu era presente ali na igreja, perto da igreja. Eu fui coroinha. E eu era sempre na companhia dos freis e das irmãs, das pessoas que estudavam ali, os seminaristas. E eu escutava sempre aquilo que eles diziam. Eu não tinha um modelo particular. Mas é sempre muito importante escutar os sacerdotes mais velhos de você. Porque eles têm experiência, aquilo que eles dizem, e pegar aquilo que você precisa naquele momento. E assim eu fiz por toda a minha vida. Peguei sempre o melhor das pessoas mais velhas, daqueles que têm mais experiência. E essas pessoas, nas histórias, naquilo que eles contavam, me mostravam aquilo que eles fizeram mais sucesso na minha vida. E a minha presença cotidiana na igreja me levaram na estrada justa. Você disse que aos 16 anos você deixou a casa dos seus pais e saiu pelo mundo. Aqui estão os jovens que alguns precisam tomar decisões importantes para a própria vida. Precisam escolher os seus objetivos. Você nos falou dos seus objetivos. Como é, na realidade, ajudar os jovens nas suas decisões? Como é ir longe de casa? Com certeza são os momentos mais difíceis da vida, quando precisa sair de casa, ir à universidade, estudar, realizar os próprios desejos, os próprios objetivos. E nós que nascemos nas cidadezinhas pequenas, normalmente nós vamos viver nas cidades grandes e estamos sempre cheios de provações. As cidades são cheias de vários desafios e naqueles momentos é muito difícil resistir a tudo aquilo que uma cidade grande nos oferece, que uma vida nova nos oferece. E ali precisamos mostrar o caráter, a força, a ajuda de Deus, para permanecer protegidos de tudo, permanecendo na estrada justa. Todos os jovens que deixam suas casas precisam saber que os pais pensam sempre que eles fizeram tudo para que o jovem se realize. Que os pais se empenharam para que os jovens construam uma família, estudem, percorram a estrada justa. E eu também vivi isso. Eu fui viver numa cidade grande e por um momento eu caminhava como em
e eu me sentia atraído de um lado, de outro lado, e graças ao caráter, à energia que tenho, eu permaneci na estrada certa. E depois a vida te recompensa, te dá o prêmio. Deus nos dá aquilo que nós podemos suportar, aquilo que nós podemos sofrer. Mas em tudo isso, é importante também a nossa atitude, como nós enfrentamos os desafios, os problemas. É preciso permanecer forte, com caráter e permanecer na fé. Você era um jogador e encontrou muitas pessoas, tantos estádios, tantos jovens, conheceu outras religiões, outros estilos de vida. Você falou das falências, das dificuldades que a vida traz consigo. Sobre esse caminho, sobre essa estrada, você tinha um verdadeiro amigo? A pergunta é, quanto é importante ser amigo de si mesmo e dos outros? Sobre o seu caminho, qual papel teve o seu amigo Jesus? O homem precisa sempre se apoiar a alguém na vida, aos amigos, à família. Sozinho não é possível fazer nada. E eu digo sempre isso. E falo sempre da comunhão de todo o time, do amor, da amizade. Sem isso, não é possível obter algum resultado na vida. Não é possível. É um apoio muito grande quando você tem um bom amigo, do qual você pode confiar, que você pode desabafar. É um ajuto muito grande quando Deus está contigo, quando Jesus está contigo e te acompanha. E quanto você tiver mais necessidade, Deus será perto de ti. Nós temos que acreditar nisso. E hoje é muito fácil destruir tudo ao redor de nós, de permanecer sem amigos, sem família, sem um ambiente no qual nós nos relacionamos. Isso hoje em dia é muito fácil e infelizmente acontece. Mas é muito difícil e precisa um grande esforço. É preciso conservar as amizades, não obstante as provas que nós encontramos. Todos temos que nos esforçar muito mais para permanecermos juntos por meio da comunhão, da amizade com as pessoas junto de nós. Mesmo quando nós alcançamos algum sucesso na vida, as amizades precisam ser protegidas. Porque é muito fácil perder as amizades. Evo, bili smo se dotakli malo životnih odluka, prekretnica, izbora. Evo, sigurno je svima nama zanimljiva ta tema oko hrvatske nogometne reprezentacije. Nós falamos de decisão de vida, de escolhas. O time nacional croata, no momento mais difícil, você aceitou o papel, a função de ser o treinador do time nacional. Era possível esperar todo o sucesso que aconteceu graças a você? Então, eu fui treinador por 12 anos. Em 2010, eu fui em um outro mundo, uma outra cultura, religião, na Arábia Saudita, para poder crescer como treinador, para melhorar a mim mesmo, para resolver também a situação econômica da minha família. Em 2017, me chegou o convite da Nacional Croata, que eu esperava, mas ao mesmo tempo não. E nem mesmo por um momento eu duvidei se aceitar ou não essa decisão, porque esse era o meu sonho, era a meta da minha vida. Eu tinha no meu subconsciente que um dia eu seria o treinador do time nacional do meu povo. E isso, nós treinadores, é o objetivo maior, o objetivo de ser o treinador do seu time nacional. E naquele momento, o time nacional ele se encontrava num momento muito ruim. Todos os resultados eram negativos
E toda a situação era feia, difícil. E quando chegou a chamada, eu não pensava de momentos, eu não pensava negativo, mas eu acreditava que nós conseguiríamos. E eu acreditei nos jogadores, acreditei no time. E assim desde o começo. O primeiro jogo nós vencemos 2-0 contra a Ucrânia e assim começou a nossa história. Eu não pensava que em 5 anos nós teríamos vencido 3 medalhas na Copa do Mundo. Mas nós vencemos porque nós merecemos. E essas 3 medalhas são um sucesso grandíssimo, não só do time nacional, mas de todo o povo croato. E quando eu falava dessas 3 medalhas, eu dizia: talvez existam coisas mais importantes que as medalhas. Solo que em 2018 nós nos reunimos novamente e sentimos a emoção de sermos croatas, sentimos a emoção das crianças que novamente se vestiram com a camiseta do time, e aquilo era algo importante. E isso foi o nosso sucesso, que a Croácia voltou a se sentir a sua própria identidade, que nós voltamos a sentir a comunhão de todos os croatos. Então, naquele momento, todo o povo croato viveu como eu sempre quis. O povo croata, a comunhão, a pátria, a fé, tudo junto, um momento histórico. Eu não esperava um resultado como esse. Mas no livro que eu publiquei depois da Copa do Mundo da Rússia, em um capítulo eu coloquei o título Deus bom, mas por que próprio eu? Deus me colocou ao momento certo, no lugar certo, e me deu a oportunidade de fazer algo. E eu agradeço a Deus sempre por isso. Eu agradeço a Deus por esses resultados e por essa oportunidade. Esse é o retiro espiritual dos jovens. E como um retiro espiritual, o homem deve ter a consciência de que precisa renovar algo. Você veio ao time nacional no momento que era destruído. O mundo de hoje não suporta as quedas, o falimento, mas eles querem glória e sucesso num só momento. Você pode me dizer quantos anos vocês chegaram a esse nível? Como nós podemos colocar em evidência esses jovens, a perseverança, a solidez de levantar sempre e não desistir nunca? Não existe sucesso e não existe uma subida sem caída. Nós precisamos manter-nos fortes. Eu vos faço um exemplo, o exemplo do time nacional croata. Como podemos ter sucesso? Como podemos fazer aquilo que parece impossível? A Croácia é um país muito pequeno, nem mesmo 4 milhões de cidadãos. É a segunda e terça no mundo. Parecia uma missão impossível. E os nossos jogadores nos mostraram que os pequenos podem ser grandes. Que na vida nada é impossível. Nós somos um país pequeno, mas temos sonhos grandes. E com a atitude deles, com o jeito de jogar e o talento, eles conquistaram o mundo inteiro. Todos torciam pela Croácia. Isso era algo excepcional. O time croata vive os valores do povo croato, as tradições croatas e a comunhão, o amor, a emoção, amar a pátria, a fé. Eis porque um resultado assim tão grande. Claro, foi também muito importante e decisivo o talento deles e as qualidades. Eles podem ser um exemplo para todos os jovens nessa vida. Que nós podemos fazer tudo se tem coragem, perseverança, se acredita e se vive no modo justo. Então os resultados se verão. Em alguns momentos da vida existem as quedas, mas nós não
podemos renunciar nunca, mas acreditar sempre. Os jogadores da Nacional Croata fizeram isso. E nós estamos todos juntos, meu egoísmo pessoal, a minha personalidade. Nós colocamos tudo isso da parte e nos dedicamos a um objetivo só. Todos nós nos submetemos a essa finalidade. Uma pessoa só, singularmente, não era importante, mas era importante a equipe, a nacional, os resultados. O povo croato era importante. Então, assim nós nos comportamos. E por isso nós conquistamos esses 3 resultados enormes. Por mim, Deus bom ao nosso povo croato nos deu 3 oportunidades grandes para que nós possamos nos despertar desse sono. Porque depois da guerra que nós vivemos, essa é uma minha opinião pessoal, essas coisas eram muito importantes para todo o povo, para acordar a própria identidade, de sermos conscientes de sermos croatos. Para mim isso é muito importante. Esse exemplo que os jovens precisam realizar, amando a pátria, tendo a fé e os valores. Evo, kroz ovaj vaš mandat, kroz ovih proteklih 5-6 godina, u vašim izjavama... Durante o seu mandato, nesses 5 ou 6 anos, as suas entrevistas antes ou depois dos jogos, como fiel, leigo, padre, treinador, esposo, marido, um homem maduro, várias vezes você colocou em evidência 2 palavras, família e humildade. E essas 2 palavras não são comuns no mundo de hoje, sobretudo a família. Nós vivemos num mundo de um egoísmo imenso. E a palavra humildade é uma palavra provocatória. Para você, o que significa essas 2 palavras? Próprio porque isso é desprezado e esquecido, eu continuo a repetir essas palavras e coloco em evidência, porque todos nós que estamos aqui, para todos nós, são palavras muito importantes. Eu disse o que significa para mim família, o que significa apoio. E na minha língua de todos os dias, não era muito presente a palavra humildade. Depois do jogo com a Argentina, veio na minha cabeça, nós precisamos permanecer humildes. E algumas pessoas interpretarão mal, mas se nós somos humildes, não significa ser frágeis. Se nós somos humildes, não significa que nós abaixamos a cabeça e nos ajoelhamos diante dos outros. Nós acreditamos e sabemos aquilo que nós queremos. Mas no nosso trabalho, nós precisamos ser modestos, humildes. Não permitir de pensar que nós somos melhores que os outros, que temos qualidades melhores. Esse é o começo do fim. Nós precisamos ser sempre tranquilos, com os pés sobre a terra, de caminhar um passo do outro, acreditando naquilo que nós passamos. Humilde não significa ser frágil, mas significa acreditar em si mesmo, respeitar todos os outros. Acredito que esse seja o valor da humildade. E por isso a Nacional da Croácia tem sucesso, porque é humilde. Aqui em Medjugorje, em 42 anos, vieram milhares de peregrinos e diante de nós estão todos os peregrinos da Rainha da Paz. Ela, o ano passado, você, o ano passado, fez uma peregrinação a pé e caminhou mais ou menos 120 quilômetros da sua cidade até aqui. Você pode partilhar conosco algo dessa peregrinação? O que significa para você Medjugorje? O que significa ser um peregrino neste mundo? Eu vinha em Medjugorje também antes, várias vezes. Eu vinha à missa, participava das orações, subia na Colina das Aparições.
E para mim, eram momentos tocantes de muita paz, uma força espiritual. Então eu decidi, depois de um jogo, de fazer uma peregrinação a pé até Medjugorje. E eu não vim a Medjugorje para poder rezar para algo do futuro, mas eu fiz essa peregrinação a pé para agradecer por todas as bênçãos que eu recebi na minha vida e na minha carreira. Por tudo aquilo que o bom Deus me deu, por aquilo que Ele permitiu. Era o mínimo que eu poderia fazer. É muito menos do que aquilo que a maioria de vós fizeram aqui, que vieram de lugares muito mais longes do mundo. Quando eu vim aqui, depois de uns 3 dias, às 10 da noite, diante da igreja, eu experimentei uma grandíssima felicidade, um grande orgulho, uma profunda paz que eu não posso descrever. Durante o percurso, era difícil, eu tinha uma ferida e eu pensava que não conseguiria. Mas comigo estava Deus e passo por passo eu consegui, cheguei até aqui. E eu experimentei uma grande paz, uma grandíssima felicidade. E eu me esqueci de tudo aquilo que eu passei durante todo o caminho. Se Deus quiser, esse ano também eu tornarei a pé a Medjugorje. Sempre para agradecer a Mãe de Deus por todas as bênçãos, por tudo aquilo que ela nos dá. Ne smijemo zaboraviti ni to, evo, da ste toliko puta spomenuli. Não podemos nos esquecer que você várias vezes, enquanto falava, nominou o terço e também mostrou durante os jogos, nós podemos ver durante os jogos, que você carrega o terço nas mãos, você reza o terço. O que significa o terço para você? O rosário para mim significa muito. O rosário é sempre comigo. Eu sinto segurança, uma paz quando o rosário está comigo. Nos momentos dos jogos, quando eu pareço sereno, tranquilo, não é bem assim. Dentro de mim tem uma luta enorme. E eu preciso manter essa paz, a concentração. Os meus sentimentos. Para que eu tome a decisão justa, eu preciso ser tranquilo. Eu preparo tudo com a minha agenda para o jogo. E quando começa o jogo, eu digo: Senhor, eu confio em vós, eu me abandono nas vossas mãos. No meu bolso, o rosário. E quando eu sinto que tem uma situação difícil, eu coloco a minha mão no bolso, aperto o meu rosário, eu sei que tudo ocorrerá bem. Eu sei que Deus está comigo e que Ele dará a mim e aos meus jogadores aquilo que nós merecemos. Deus nos dará tanto, a todos nós. Todos os dias eu vivo na oração e eu agradeço pelo dia que Deus me deu. À noite eu agradeço por aquilo que eu passei e acredito que todos temos que fazê-lo, porque isso nos dá a força, a energia, a vontade. É aquilo que nos mantém em boas condições. E eu repito ainda, não tenham medo de testemunhar a fé, não tenham medo de acreditar. Nós somos homens que não impõem nada aos outros, mas nós respeitamos e prezamos aquilo que nós temos e respeitamos também os outros. Za sami kraj ovog kratkog intervjua, evo što želite. No fim dessa breve entrevista, qual é a sua mensagem, a mensagem que você deixa a esses jovens? Com certeza eles puderam discernir e compreender tantas coisas. Um resumo, uma mensagem que eles podem levar no coração deles e compartilhar com os outros. Mais uma vez, eu agradeço a todos vocês
que vieram aqui em Medjugorje, em modo especial vocês que vieram desde lugares longe do mundo. Muito obrigado. Continuem a acreditar. Não renunciem sempre, vocês jovens. Tenham sempre um objetivo diante de vocês, uma meta. Tenham um sonho e sigam esse sonho, porque se realizará. Mas para que se realize, vocês precisam trabalharem com honestidade. Vocês precisam acreditar, precisam perseverar. Vocês precisam ser humildes e respeitarem todos em torno de vocês. O bom Deus é sempre conosco e Ele nos dará o prêmio por tudo aquilo que nós fazemos. Cada um de nós tem o próprio caminho, a própria estrada, a própria missão. A minha missão é com a Nacional de Futebol Croata. A minha missão é de dar o melhor no sentido esportivo e em todos os outros sentidos, de promover a fé. É de dizer como vivemos, o que vivemos. A todos vocês, eu incentivo que vocês realizem os vossos sonhos, as vossas ambições e finalidades. Sigam as vossas ambições. O bom Deus vos possa recompensar no fim. E uma vez terminado esse Festival dos Jovens, eu vos desejo uma boa viagem nas vossas casas. E levem desde Medjugorje a paz e o respeito. E a nossa fé possa ser mais forte, mais sólida neste mundo, cheio de provas. Neste mundo que quer colocar tudo de cabeça para baixo, que tudo é errado. E que nós temos que ser aqueles que protejam a nossa fé, que não tenham medo de promover a fé, que com toda a liberdade dizemos que nós somos católicos, crentes fiéis, e que nós somos católicos, que essa é a nossa via, a nossa decisão. E então, nesse modo de viver e de realizar os nossos desejos, muito obrigado pelo vosso apoio, muito obrigado pela vossa atenção. Eu desejo a todos vocês a bênção de Deus e um bom retorno à casa.